Glória a Deus. Começa agora então a programação da fé, na apresentação do sermão em Cristo Vítor, aí pela Igreja Viva Fé, Pelotas. Estarei aqui trazendo uma palavra, um estudo na Santa Escritura de nosso Deus. Também você pode participar pelo meu telefone, que é o WhatsApp, 53991 528455 53991528455, que eu vou estar lhe respondendo suas mensagens. Você pode tirar também suas dúvidas aí por esse número, também ligando aqui para o estúdio. Se quiserem ligar e dar seu testemunho de bênção, aí vocês têm total liberdade para nós estarmos edificando a nossa fé por meio do que Cristo tem feito. Glória a Deus. Deus venha abençoar todos vocês, nossos ouvintes. Nós vamos estar também buscando o poder de Deus, a revelação de Deus, porque Deus, ele opera por meio de nossa manifestação, ele se manifesta por meio de nós. A Bíblia nos fala isso. Deus usa o seu povo, que é instrumento dele, que é a luz desse mundo, contra o poder das trevas, o poder do mal, para que então ele venha abençoar o seu povo. Louvado seja o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Nós agradecemos a Deus no nome de Jesus Cristo, já pelas bênçãos alcançadas e também por tudo aquilo que ele tem feito e que vai fazer, porque nós temos que colocar nossa fé nele, no poder dele, que no nome de Jesus Cristo o poder de Deus vai ser manifestado e nós veremos a glória do Senhor. Nós veremos o poder do Senhor na nossa vida, porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso com um coração sincero, com uma devoção sincera, buscando a presença de Deus, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, sobre todas as demais coisas, nos arrependendo dos nossos pecados, porque somos humanos, falhos e pecadores, temos cometido erros, temos andado em caminhos errados, mas no nome de Jesus Deus vai nos perdoar, porque nós nos apresentamos as nossas culpas, apresentamos as nossas culpas a Deus, o Todo-Poderoso, que promove a mudança na nossa vida. Ele quer nos transformar, ele quer te transformar, ele quer operar o poder dele na nossa vida, para que a glória dele seja revelada em nós. Só que a glória dele não vai ser revelada em nós quando nós não nos tornarmos puros, justificados, quando nós não nos tornarmos de acordo com a palavra de Deus, não viver essa palavra, não viver a sinceridade com Deus, a verdade com Deus, de quem nós somos e de que precisamos. Se você quer a cura, você tem que buscar a cura de Deus. Se você quer o milagre, você tem que buscar o milagre de Deus. Você tem que buscar aquilo que você precisa de Deus, em nome de Jesus Cristo, porque nós alcançamos as bênçãos de Deus por causa de Cristo Jesus, a sua pregação, a sua palavra, a sua mensagem. Então, se nós buscamos a mensagem de Cristo, se nós estamos prontos para ouvir a mensagem de Cristo, então Jesus Cristo vai revelar o poder do Pai em nossa vida, o poder de Deus, o Pai, por meio do Filho, que age em nós, que está em nós. Quando nós cremos em Jesus Cristo e na sua palavra toda poderosa, que pode abrir portas, que pode trazer bênção,
que pode dar uma vida cheia de alegria, que pode nos trazer o que nós mais precisamos. Ele pode fazer o que nós queremos, que nós pensamos, que nós desejamos, quando nós nos tornamos amigos dele, quando nós fizemos a vontade dele. É muito fácil desviar da vontade de Deus, mas quando nós buscamos os planos de Deus na nossa vida, então fica fácil de cumprir a sua vontade. Basta entender a sua palavra. Irmãos, eu sou o seu irmão em Cristo, Vitor. Eu apresento a programação da fé. Se você quer também conhecer o nosso trabalho em células, estudos da palavra, se você que é cristão também e está sem nenhuma igreja, sem nenhuma congregação, você pode entrar em contato para conhecer os nossos estudos, para aprender mais da palavra de Deus, que nós fizemos nas casas mesmo dos irmãos. O meu telefone é 53 991 52 8455. Você pode anotar aí. Meu telefone é 53 991 52 8455. Graça e paz lhes sejam alcançadas no nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe e liberte você de toda a sua tribulação, seu problema, a sua enfermidade. Que lhe dê cura no nome de Jesus, lhe dê saúde, libertação no nome de Jesus Cristo, que lhe dê segurança, que lhe guarde você e a sua casa no nome de Jesus. Abatido e pela seta ferido, eu tão meigo, com carinho, lá do mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Na batalha, Deus não nos deixará. Na batalha, Ele não nos deixará, mas conosco estará. Amém. Ele estará conosco. É a palavra de Deus. Porque Jesus disse que eu estarei, disse Jesus, convosco por todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos, eu estarei convosco. E é por isso, por esta palavra, que nós temos a certeza que Deus não nos abandonará. É por essa palavra que nós cremos que, embora o mundo, as dificuldades, as tribulações, nada pode nos afastar
da presença de Deus que nós temos por meio de Jesus, aquele que trouxe o reino de Deus para fazer parte da nossa vida. Esse reino de Deus, que é invisível, que o mundo não vê, é o reino de Deus, que Deus revela a você por meio de Cristo. Esse reino é um reino espiritual. Esse reino não é um reino material, como os governos deste mundo, que tem um reino, tem um país, são governadores, são autoridades. Mas o reino de Cristo é um reino espiritual. É um reino que não pode acabar, que ninguém pode destruir. Eu não sei se você pensa que tudo está acabado, que o seu sonho acabou. Mas, se você crê em Cristo, o seu reino, o reino de Cristo, o reino que Jesus entregou para você, não pode ser destruído. Esse reino não pode acabar. Ninguém pode acabar com ele. E é neste reino que está a nossa recompensa. É esse reino que é eterno, que está a verdadeira riqueza. O sonho se baseia no reino de Deus. Porque é por meio do reino de Deus que nós realizamos os nossos sonhos. Pois todas as coisas é para Deus e para Ele são todas as coisas. Se eu tenho um plano, um projeto na minha vida, esse plano, esse projeto é para o reino de Deus. Se eu tenho uma missão aqui na terra, essa missão é para o reino de Deus. E os sonhos, quando os seus sonhos, os seus projetos estão em Deus, para o reino de Deus, ninguém pode destruir o seu sonho, porque você colocou a serviço do Deus Todo-Poderoso e Verdadeiro. Se você está sonhando com as coisas deste mundo, com as coisas que o plano terreno pode te oferecer, você, infelizmente, será um infeliz. Porque você está vendo o que logo morrerá, o que logo terminará. Você não está olhando para as coisas que não podem terminar. Se o seu sonho se baseia apenas nas coisas que nós temos neste século, então o seu sonho é uma ilusão. Não é sonho, é ilusão. Pois a Bíblia diz, em Eclesiastes, que tudo é ilusão. Mas quando você coloca os seus sonhos, não no plano terreno, não nas coisas que o mundo pode te dar, ou que essa terra pode fazer brotar, quando você coloca as suas coisas, os seus sonhos, os seus projetos, o seu trabalho, a sua vida, a sua família, no reino de Deus, este reino
neste reino, ladrões não podem entrar, traças não podem destruir os seus sonhos, os seus projetos, porque estes sonhos, estes projetos estão guardados no reino de Deus. Onde você está guardando seus sonhos? Como assim, onde eu estou guardando meus sonhos? Isso mesmo, onde você está guardando seus sonhos? Aonde você está depositando os seus sonhos? Você está depositando aonde? Num cofre que fica na terra? Você está depositando os seus sonhos numa pessoa, esperando que ela pode fazer algo por ti, que ela pode lhe ajudar? Os seus sonhos dependem de uma pessoa? Seus sonhos dependem do que alguém pode fazer por você? Porque se os teus sonhos dependerem de uma pessoa, que uma pessoa pode te libertar, que uma pessoa, que um ser humano pode abrir as bênçãos para ti conseguir um trabalho, que uma pessoa pode te dar amor, quando você deposita numa pessoa, você está fazendo errado, você está tendo ilusão. Porque esta pessoa não pode fazer nada por você. Você está depositando no terreno humano, na terra, que acabará. Horas, aonde você está depositando seus sonhos? Você está depositando seu sonho no dinheiro, naquilo que ele pode te proporcionar? O seu trabalho é para conseguir dinheiro, para que ele consiga te dar alguma coisa, te oferecer algum prazer. Você está depositando o seu sonho no dinheiro, pensando que ele pode te dar prazer. É errado. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós colocamos os nossos sonhos no reino de Deus, quando nós buscamos a justiça de Deus, as demais coisas são acessórias, não são as principais. Porque aquilo que sustenta é a força e o poder de Deus, que faz nós ser vitorioso, que guarda aquilo que é precioso, aquilo que tem valor no seu reino. Mas quando nós não queremos, quando nós estamos desejosos, ou buscamos auxílio em outros lugares, nas preocupações do dia a dia, nós depositamos nesta terra as nossas coisas. E aí o ladrão vem e rouba. Quando se tem uma riqueza, e você deixa a sua riqueza na sua casa, os ladrões vêm e roubam. Mas quando você guarda num lugar seguro a sua riqueza, num banco, num lugar seguro, então aquele teu dinheiro vai trazer rendimentos para você. Ou seja, você vai ter lucros, você vai ter mais dinheiro. É assim as coisas de Deus. Quando nós guardamos as coisas de Deus, que é para Deus também, em nós mesmos, ou nas coisas deste mundo, então o ladrão vem e rouba.
e o nosso trabalho não serviu de nada. Não dá frutos. Trabalha, trabalha, e o que ganha em troca? Só desânimo, cansaço e mais trabalho. É ou não é? Mas quando nós colocamos a nossa riqueza em Deus, aquilo que nós temos, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós oferecemos a Deus, então Ele guarda tudo o que é bom que nós temos e faz com que nós venhamos a ter ainda mais riquezas, que é uma vida cheia de alegria. Alegria, fruto do Espírito Santo. A Bíblia diz que devemos se alegrar no Senhor e não se alegrar com as coisas deste mundo, com as piadas, com as coisas existentes aqui na terra, com brincadeiras, muitas vezes maliciosas, tendenciosas, que muitas vezes brincadeiras que tentam diminuir, constranger a outra pessoa, acaba ofendendo uma outra pessoa, determinada pessoa. Isso é achar graça. Essa pessoa está buscando alegria nela em coisas vãs, coisas deste mundo, coisas que pessoas más acham engraçado. Mas quando a nossa alegria ela está direcionada ao reino de Deus, então ninguém poderá roubar essa alegria de você. Amém. Quem chora para Deus tem resposta. Quem se oferece a Deus recebe uma resposta. A verdadeira oferta, a Bíblia me permite dizer isso, a verdadeira oferta é o seu próprio sacrifício, é a sua própria devoção, é o seu próprio relacionamento. A verdadeira oferta é aquela que você oferece o seu coração. A verdadeira oferta é a sua entrega. A entrega a Deus. A entrega a Jesus. Você se entrega para Ele. A pergunta hoje é: como está o seu depósito no reino de Deus? O que você tem depositado no reino de Deus? O que você tem deixado no altar? Qual é a sua oferta depositada no altar? Você tem oferecido um culto sincero a Deus? Amém?
Você tem procurado louvar a Deus, agradecer a Deus? Você tem colocado a sua esperança em Deus, a sua alegria em Deus? Deus é a força minha, é a força nossa. É por meio daquilo que nós oferecemos que nós recebemos mais de Deus. É assim que Deus age, recompensando aqueles que o adoram, recompensando aqueles que o buscam, recompensando aqueles que têm prazer em sua presença. E, portanto, devemos buscar o prazer na presença em Deus. É o prazer que eu tenho em estar na casa do Senhor que faz eu receber a benevolência, a graça de Deus. Pois Deus, na sua infinita misericórdia, tem falado conosco dia após dia, por meio de sua mensagem, e também por meio da revelação da sua mensagem, por meio da pregação da mensagem a respeito de Cristo, o Salvador da humanidade, de todos aqueles o quanto aceitam, o quanto seguem, o quanto se entregam e renunciam àquilo que é mal, renunciam àquilo que desagrada a Deus, renunciam àquilo que faz parte das coisas do maligno. São essas pessoas que encontram o fortalecimento da sua fé. São essas pessoas que alimentam a sua fé. Pois se não alimentar a sua fé, acontece o quê? Fica fraco. Mas quando nós nos alimentamos a nossa fé, a alimentação é essa que vem por meio da pregação a respeito de Cristo e por meio de um culto dedicado a Ele. Então, quando nós estamos fazendo esta atitude, nós temos revigor espiritual para a nossa vida. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que nós tenhamos vida por meio de sua morte na cruz, para que por meio de sua morte Ele pudesse nos trazer para Deus. A pergunta é: estamos deixando nos levar pelo poder e Espírito de Deus? Jesus, Ele não vai forçar você a nada. Você não adianta esperar alguma coisa sobrenatural na sua vida para que você então siga Jesus. Jesus, Ele nos ensinou que Ele quer uma devoção, uma dedicação sincera, que parta do coração e não da obrigação. O povo, quando estava ouvindo a Jesus, queria levar Jesus à força para fazer rei. Então, quando Jesus descobriu isso, Ele saiu dali. Porque a intenção dele não é que a força se torne rei, mas que seja aceito rei em corações humanos. Amém.
Glória a Deus. Agora eu vou ler uma passagem. Vamos meditar nesta passagem. Passagem esta que está em Evangelho de João. Evangelho de João. Esta é a programação da fé. A programação da fé está sendo realizada semanalmente. Às segundas-feiras, das 20 horas às 22 horas, eu, seu irmão em Cristo Vitor, estarei, na medida do possível, trazendo para você uma reflexão, uma meditação na palavra da Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e prática para toda a vida. Evangelho de João, capítulo 20. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão, Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos. Mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinha posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolado ali ao lado. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as Escrituras Sagradas, que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Essa é a passagem que trata da ressurreição de Jesus. A primeira pessoa a ver o túmulo vazio foi Maria Madalena. Depois veio Pedro e o outro discípulo, que era João. Os dois saíram correndo juntos. Os dois viram, Maria Madalena também viu, que o túmulo estava vazio. Viu que os lençóis estavam colocados ali e a faixa que tinha posto em volta da cabeça de Jesus. Ele viu, aí o outro discípulo, versículo 8, diz que aí o outro discípulo viu e creu. Eles não tinham entendido as Escrituras Sagradas, que era preciso que Jesus ressuscitasse. Amém. O João,
quando chega no túmulo vazio, ele vê apenas os lençóis, não é? E quando ele viu, ele creu. Ele creu em quê? Ele creu que Jesus havia ressuscitado. E ele creu, a Bíblia diz, no texto que eu estou lendo aqui, que ele creu sem ver Jesus. Ele creu sem ver Jesus. Ele viu apenas os lençóis ali. Mas ele não tinha visto Jesus. Mas ele, mesmo sem ver Jesus, ele creu que Jesus havia ressuscitado. Ele podia acreditar que tinham levado o corpo de Jesus daquele lugar, que alguém tinha tirado o corpo de Jesus dali, que alguém tinha roubado o corpo de Jesus, que é o que muitos acreditavam na época, é o que muitos pregavam, mentiam, dizendo que na verdade foram os próprios cristãos que roubaram o corpo de Jesus. Eles inventavam boatos dizendo que eles não acreditavam, como até hoje tem pessoas que não acreditam. Mas João, sem ver Jesus, ele creu. Ele creu que Jesus tinha ressuscitado antes de Jesus aparecer ressuscitado para ele. Ele creu. Ele não entendia as Escrituras Sagradas, que dizia que era necessário que Jesus ressuscitasse. Mas quando ele creu, ele entendeu as Escrituras Sagradas. O que eu quero dizer é que crer vem em primeiro lugar. É necessário crer para ver e não ver para crer. E as Escrituras Sagradas, elas dizem exatamente isso. Que quem quer ver primeiro para depois crer, ele nunca verá. Tem outra passagem que diz que pediam a Jesus que ele desse alguma prova de que ele era o Messias, o Filho de Deus. Então ele diz: a única prova que esse povo verá, o único sinal que esse povo terá, será o sinal de Jonas. Pois como assim Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga da baleia, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Esta é a prova que este povo vai ter, mais nenhuma outra. A Bíblia diz que se você se aproximar de Deus querendo ver, querendo uma prova de que Ele existe, uma prova de que Ele pode fazer um milagre, se você quer um sinal, a Bíblia, como nestas passagens que eu lhe apresentei, afirma que estas pessoas já tiveram a prova. E a prova é esta: o túmulo vazio, a ressurreição. Esta é a prova dada no tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvos. O túmulo vazio é a prova e o sinal de Deus de que Jesus é o Salvador do mundo. Então essas pessoas hoje atualmente, elas querem algum sinal, elas querem ver para crer. Mas a Bíblia me mostra
que estas pessoas jamais verão, infelizmente. Essas pessoas jamais conhecerão a Deus, porque elas querem uma prova, um sinal. E a Bíblia diz que estas pessoas não receberão este sinal que elas tanto desejam. Elas não receberão porque elas querem primeiro ver para depois crer. Mas nós não. Nós cremos, então nós vemos. Olha, João, ele viu o túmulo vazio e ele creu. Ele viu o sinal dado no tempo certo e creu. E por isso, ele viu e entendeu as Escrituras Sagradas, que diziam que era necessário que o Filho do Homem fosse ressuscitado, que ele sofresse, que ele fosse castigado e que fosse ressuscitado, porque eles também não entendiam este mistério. Mas muitas vezes as pessoas têm procurado Jesus a fim de conseguir um sinal, uma prova, um milagre, uma bênção, e não tem procurado Jesus para crer nele. Nós temos que crer, que procurar, como eu disse antes, com sinceridade, com amor, que não espera nada em troca, mas que acredita que Ele o ama e que fará tudo e o necessário para lhe auxiliar, para lhe ajudar. Essa é a fé, é a crença. Eu não posso desejar prova ou sinal. E aí é um erro quando a gente se aproxima de Deus e de Jesus. Nós esquecemos da personalidade de Jesus. Nós esquecemos da personalidade de Jesus, por quê? Porque nós não meditamos na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos mostra isto. A aproximação é pela fé. A aproximação é pela fé. E não é pela prova. Para provar, para conseguir. Eu não estou dizendo que Deus não abençoa mesmo aquele que pede uma prova, que pede um sinal. Mas eu estou dizendo que Jesus não se agrada e não responde a este método utilizado por algumas pessoas que não conhecem a Deus. Pode ser que abençoe, por sua grande misericórdia, pelas orações dos seus servos amados. Mas eu estou dizendo que se não crer, não ter fé primeiro, sem ver o milagre, sem ver o sinal, a manifestação, se crer sem ver, então receberá aquilo que você crê. Porque você está chegando a Deus pela fé. E Deus conhece a intenção do teu coração. A verdade é que devemos crer sem ver. E aí a gente crê então no quê?
a gente crê na palavra de Jesus. E esta palavra de Jesus, que ela tem poder, abrirá o nosso entendimento e fará com que o nosso coração fique cheio de fé. É por isso que nós temos que ter essa relação com as palavras do Evangelho. É por isso que o Evangelho está sendo anunciado e tem que ser anunciado todo o tempo, porque é com a palavra de Jesus que nós alcançamos a crença e a fé no poder de Deus. As palavras de Jesus, que se estiverem guardadas no nosso coração, vai fazer com que nós venhamos a crer nele. Isso não deixa de ser uma forma de se relacionar com Jesus por meio de sua palavra. Amém. Glória a Deus. Foi dessa maneira que Deus, na sua infinita sabedoria, resolveu revelar o seu amor. Foi por meio das coisas que nós não podemos ver é que Ele se fez presente. Assim, aqueles que encontram o que não podem ver, de fato são poucos. Porque a fé de muitos, ela está alicerçada naquilo que eles vê, que eles vivem, que eles recebem, que eles possuem. Mas quando a nossa fé não se alicerça nestas coisas, e sim quando a nossa fé está alicerçada no que Jesus disse, então, mesmo sem ver, nós cremos. E essa crença a que nós depositamos em Jesus, na sua palavra, ela retorna para nós com ainda mais riqueza, com mais força, com mais poder. É como se nós colocasse tudo isso numa poupança, no investimento, e depois aquilo retornasse para nós com juros. É mais ou menos assim. Para provar das maravilhosas bênçãos de Deus, é necessário conhecer a maneira que Deus age, a maneira que Deus fala,
a maneira que Deus é. Porque se nós não soubermos destas coisas, se nós não buscarmos o conhecimento por meio de sua palavra, nós não conheceremos a Deus. E se nós não conhecer a Deus, nós não podemos agradar a Deus. E quando nós não agradamos a Deus, nós agradamos a nossa natureza mortal, a nossa natureza humana. E quando nós agradamos a nossa natureza humana, nós nos tornamos inimigos de Deus, porque a gente não vive de acordo com a vontade de Deus, e sim de acordo com a vontade do mundo. A vontade do mundo não é a mesma que a vontade de Deus. A vontade da natureza humana não é a mesma que a vontade de Deus. Pode ter certeza. A vontade, quando ela é movida pela carne, ela nunca agrada a Deus. Ela sempre vai desagradar a Deus. Porque as duas são contrárias uma à outra. Elas não é errado eu dizer que elas se odeiam, pois a Bíblia me permite dizer isso. Quando nós pecamos, nós odiamos a vontade de Deus. Quando nós obedecemos à vontade de Deus, nós odiamos a nossa vontade. É um conflito. É um conflito, um lado nos levando à morte, e outro lado nos levando à vida. Tudo isso feito pela lei. A lei, que é a obediência à palavra, obediência à regra. Nós sabemos que existem as leis naturais, mas também existem leis espirituais, que do mesmo modo podem levar à morte ou à vida. O homem, devido ao pecado, já nasceu na lei do pecado, na vontade da carne. Portanto, a vontade humana, ela é sempre desacordo com a vontade de Deus. Por isso que para o homem é impossível agradar a Deus. É necessário que o homem nasça de novo. Isto é, nasça da água e do Espírito. Da água que seja lavado. Lavado de todas as suas maldades. E do Espírito, para que viva. Deste modo, é necessário nascer de novo. Pela renovação de vosso entendimento, pela renovação de vossa mente, para que então experimentes a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Renovação esta que se dá por meio do arrependimento dos seus pecados. É necessário se arrepender. É necessário se apresentar diante de Deus como culpado. É necessário buscar a presença como um ser que precisa de misericórdia. Pois ninguém pode se orgulhar diante de Deus ou se engrandecer por alguma coisa. Amém. Irmãos, eu cheguei já ao fim da minha programação da fé. Você pode continuar mandando mensagem para mim através do meu telefone 53 99152 8455 53 99152 8455. Tenha uma boa noite e a paz do Senhor esteja com todos vocês.